A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora. Depois passamos a atuar pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa O Espiritismo está no ar. E mais uma vez vamos estudar e aprender juntos. Jesus nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, vamos estudar sobre igualdade natural e desigualdade. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que agora com o WhatsApp é 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, tomado como base na conduta de nossa vida, é a verdade traçada por Jesus como direção de nossa caminhada evolutiva rumo à vida futura, onde poderemos gozar as alegrias celestes, o repouso merecido após o labor. Que assim seja. Muita paz. Jesus nos abençoe. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando igualdade natural e desigualdade. De acordo com a doutrina espírita, todos os homens são iguais, uma vez que tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Assim é que, criando os espíritos simples e ignorantes, possibilitou-lhe Deus que, na condição de homens, através de múltiplas existências corporais, atingissem a perfeição, submetendo-se às leis apropriadas à natureza de cada mundo, adequadas ao grau do progresso dos seres que o habitam. Portanto, todos nós somos filhos do mesmo Pai, todos somos irmãos, fazendo parte dessa grande família universal. Deus ama todos. Nós temos que tirar da mente essa ideia, preconceituosa de determinados povos. Eu não gosto dessa expressão povo de Deus, homem de Deus. Ora, todos os homens são filhos de Deus. E Deus nos ama com igual condição. Imagina se eu tiver que olhar para os 3 filhos que tenho e tratar um com benevolência e o outro com dureza, com aspereza, sem o mínimo sentimento. Ora, se nós humanos não fazemos isso, imagina Deus, que é o Pai de todos nós. Então, essa ideia preconceituosa trazida das religiões tradicionais do passado, nós temos que esquecer, delatar isso na nossa vida. Todos nós somos irmãos em humanidade.
Dessa forma, na terra, todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, achando-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói, como também o do pobre. Fato, né? Todos nós perderemos as vestes carnais. Seja rico, pobre, mais ou menos, todos nós partiremos daqui para outro mundo espiritual. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Muito embora a existência de igualdade entre os homens, não têm eles as mesmas aptidões. Isto porque, como ensinam os espíritos superiores, Deus criou iguais a todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram vontade, que é o livre-arbítrio. Daí a se aperfeiçoarem uns mais rápido do que os outros, que eles dão aptidões diversas. Assistindo uma mensagenzinha no YouTube, que era a mesma que eu tinha recebido no WhatsApp, de um garotinho de 4 anos, quando a mãe disse que cortou o dedo, estava sangrando e ele ia perder a vida. E ele começou a falar das plaquetas e tal, com uma naturalidade, com uma espontaneidade fora do normal. Poxa, alguém tem dúvida da reencarnação? É óbvio que aquele serzinho ali de 4 anos foram um cirurgião médico, talvez conceituado, da encarnação anterior. E aquilo estava ali na sua memória astral, muito forte. Então, isso depende da conquista pessoal de cada ser, do esforço próprio. É por isso que tem diferença ainda no nosso mundo. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Espíritos mais adiantados, menos adiantados. Por quê? De acordo com as escolhas que fizemos ao longo das nossas sucessivas encarnações. Não que Deus privilegiou um por ser mais inteligente que o outro. É o esforço que ele fez mais do que eu, por exemplo. Portanto, ele está no dianteiro. Necessária a variedade das aptidões a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do essencialmente de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala-lo outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Portanto, o homem, à medida que progride, torna-se, segundo os desígnios de Deus, colaborador na obra da criação. Então, nós passamos também a sermos colaboradores, tanto na divulgação da doutrina, quanto nas nossas aptidões, com auxílio à humanidade, com auxílio próximo. Demais, sendo solidários entre si, todos os mundos necessários se tornam que os habitantes dos mundos superiores, e na sua maioria, foram criados antes do vosso, e vem habitá-lo para vos dar o exemplo. Essa passagem dos espíritos de um mundo superior para outro inferior, porém, não afeta as faculdades por eles adquiridos, uma vez que os espíritos que progrediu não retrocedem. Nós jamais retrocederemos, meus irmãos. Poderemos até ficar estacionários, mas deixar de guardar aquelas aprendizagens ao longo das nossas encarnações, isso nunca mais vamos esquecer. É como andar de bicicleta. Você pode passar 20, 30 anos que você vai conseguir andar com equilíbrio. Se o seu corpo estiver bem, você vai andar normalmente. Assim também são todas aquelas conquistas pessoais, né? Se você foi no passado um grande estudioso, um professor, um historiador, ao regressar novamente a uma nova oportunidade reencarnatória, aquilo que você aprendeu está armazenado na sua memória astral. Você não vai perder, você vai recordar uma hora ou outra, ou ter mais facilidade, por exemplo, de um aluno para com outro na mesma sala de aula, até mesmo entre os irmãos consanguíneos. Um tem uma facilidade imensa, né? A professora passa lá, ainda no primário, no ensino fundamental, passa lá algumas informações na lousa e aquele aluno só olha. O outro tem que chegar em casa, fazer o dever de casa, estudar. E na hora da prova, às vezes tem dificuldade ainda em concluir, enquanto o outro que só olha, vai lá e fecha a prova. Aí pergunta, poxa, mas Deus privilegiou ele? Privilegiou coisa alguma. É porque ele já está relembrando, apenas relembrando. Foi um grande aluno que estudou muito nas encarnações passadas. Então ele tem mais facilidade, ele tem mais aptidão conquistadas por ele mesmo.
Não há privilégios na criação. O espírito que progrediu não retrocede. A vida desses espíritos de mundos superiores para a Terra pode dar-se de forma individual ou coletiva. Individualmente podem ser identificados através dos tempos como os grandes líderes da humanidade em todas as áreas do conhecimento, embora nem todos tenham atingido altos níveis de progresso moral. Coletivamente, entretanto, conforme instruções recebidas do plano espiritual, vieram para a Terra nos primórdios do planeta, o que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa razão mesma, chamada de raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América, que ainda chegaram os europeus, mais adiantada do que as que tinham procedido nesse planeta. A raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, o que impele ao progresso de todas as outras. Ela se mostra, desde seus primórdios, industriosa, apta às artes e às ciências, sem haver passado aqui pela infância espiritual, o que não se dá com as raças primitivas. Esse fato demonstra que a raça adâmica se acompanha de espíritos que já tinham progredido bastante. Nós aqui, eu não vou falar aqui da história total dos capelinos, daqueles espíritos que foram banidos de capela para cá. Essa raça adâmica não é um homem, como as pessoas acham, não. Adão e a Eva, um ser humano, é uma raça inteira, que antecederam, inclusive, a nossa chegada aqui. Mais à frente, prometo estudar para os senhores e senhoras entenderem como se deu esse processo. Também, para quem tiver dúvida, pode estudar os capelinos ou a Caminho da Luz, que vai falar sobre os exilados de Capela, que é um mundo semelhante ao nosso, que fica na constelação dos cocheiros. A propósito, registra Emmanuel, há muitos milênios, um dos orbes da Capela, grande estrela da constelação do Cocheiro, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece conosco, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmo, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos de seu ambiente, as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Assim, pode-se dizer que a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Esses ensinamentos revelam que a concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição neste sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. A harmonia do mundo não virá por decretos, nem de parlamentares que caracterizam sua ação por uma força excessivamente passageira. Temos observado a desilusão de muitos estadistas e condutores de multidões que
propugnam bem-estar social por processos mecânicos de aplicação sem atender à iluminação espiritual dos indivíduos. Sonharam com a igualdade irrestrita das criaturas, sem compreender que, recebendo os mesmos direitos de trabalho e de aquisição perante Deus, os homens, por suas próprias ações, são profundamente desiguais entre si em inteligência, virtude, compreensão e moralidade. Sabemos que existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Esses direitos são os da conquista da sabedoria e do amor, através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Eis porque cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, constituindo esta situação nas lutas planetárias uma grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínios e sentimentos, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante na iluminação de si mesmo, nas sagradas expressões do esforço individual. As questões sociais preocupam vivamente a nossa época. Vê-se, não sem espanto, que os progressos da civilização, o aumento enorme dos agentes produtivos e da riqueza, o desenvolvimento da instrução não tem podido extinguir o pauperismo, nem curar os males de maior número. Entretanto, os sentimentos generosos e humanitários não desapareceram. No coração dos povos aninham-se instintivas aspirações para justiça e bem, assim anseios vagos de uma vida melhor. Compreende-se geralmente que é necessária uma divisão mais equitativa dos bens da terra. Daí 1000 teorias, 1000 sistemas diversos, tendentes a melhorar a situação das classes pobres, a assegurar a cada um os meios do estritamente necessário. Mas a aplicação desses sistemas exige da parte de uns muita paciência e habilidade, da parte de outros um espírito de abnegação que lhes é absolutamente essencial. Em vez dessa mútua benevolência que, aproximando os homens, lhes permitiria estudar em comum e resolver os mais graves problemas, é com violência e ameaças nos lábios que o proletário reclama seu lugar no banquete social. É com acrimônia que o rico se confina no seu egoísmo e recusa abandonar aos famintos as menores migalhas da sua fortuna. Assim, um abismo abre-se, as desavenças, as cobiças, os furores acumulam-se de dia em dia. A causa do mal e o seu remédio estão muitas vezes onde não são procurados, e por isso é em vão que muitos se têm esforçado por criar combinações engenhosas. Sistemas sucedem a sistemas, instituições dão lugar a instituições, mas o homem permanece desgraçado, porque se conserva mal. A causa do mal está em nós, em nossas paixões e em nossos erros. Eis o que se deve transformar. Para melhorar a sociedade, é preciso melhorar o indivíduo. É necessário o conhecimento das leis superiores de progresso e de solidariedade, a revelação de nossa natureza e de nossos destinos, e isso somente pode ser obtido pela filosofia dos espíritos. Talvez haja quem não admita essa ideia. Acreditar que o espiritismo possa influenciar sobre a vida dos povos, facilitar a solução dos problemas sociais, é ainda muito incompreensível para as ideias da época. Mas, por pouco que se reflita, seremos forçados a reconhecer que as crenças têm uma influência considerável sobre a forma das sociedades. Na Idade Média, a sociedade ocidental era a imagem fiel das concepções católicas. A sociedade moderna, sob a inspiração do materialismo, vê apenas a luta dos seres, luta ardente, na qual todos os apetites estão em liberdade. Tende a fazer do mundo atual a máquina formidável e cega que tritura as existências e onde o indivíduo não passa de partícula ínfima e transitória, saída do nada para em breve a ele voltar. Mas quanta mudança nesse ponto de vista, logo que o novo ideal vem esclarecer-nos o ser e regular-nos a conduta.
convencido de que esta vida é um meio de depuração e de progresso, que não está isolada de outras existências, ricos e pobres, todos ligarão menos importância aos interesses do presente, em virtude de estar estabelecido que cada ser humano deve renascer muitas vezes sobre este mundo, passar por todas as condições sociais, sendo as existências obscuras e dolorosas, então as mais numerosas, e a riqueza mal empregada, acarretando gravosas responsabilidades, todo homem compreenderá que, trabalhando em benefício da sorte dos humildes, dos pequenos, dos deserdados, trabalhará para si próprio, pois que lhe será preciso voltar à terra e haverá novas probabilidades sobre 10 de renascer pobre. Graças a essa revelação, a fraternidade e a solidariedade impõem-se. Os privilégios, os favores, os títulos perdem sua razão de ser. A nobreza dos atos e dos pensamentos substitui a dos pergaminhos. Assim concebida, a questão social mudaria de aspecto. As concessões entre classes tornar-se-iam fáceis e veríamos cessar todo o antagonismo entre o capital e o trabalho. Conhecida a verdade, compreender-se-ia que os interesses de uns são os interesses de todos e que ninguém deve estar sob a pressão de outros. Daí a justiça distributiva, sob cuja ação não mais haveria ódios nem rivalidades selvagens, porém sim uma confiança mútua, a estima e a afeição recíprocas. Em uma palavra, a realização da lei de fraternidade que se tornará a única regra entre os homens. Como se vê, muitos fatores importantes entram na composição ou delineamento dos problemas sociais, e deles, os que, pela generalidade, sobrelevam aos demais são o capital e o trabalho. Mas, se não considerarmos outro fator de si importantíssimo, será impossível a solução. É de ética o problema social, sem a qual não pode ser solucionado. Juntemos, pois, esse outro fator importantíssimo aos primeiros e teremos a chave da solução. O amor. Eis aí o importantíssimo fator que, com o capital e o trabalho, formam a trindade da questão. Pelo exposto, pode-se dizer-se que desigualdades sociais são o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Dessa forma, aqueles que, por exemplo, numa existência ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que as tenham dominado o orgulho e a ambição. Consideradas sob esse ponto de vista, a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Por outro lado, as desigualdades sociais não estão na lei da natureza, são obra do homem e não de Deus. Assim, desaparecerão um dia quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade de merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Mais feliz do que era antes? Aquela jovem abriu uma pequena empresa que teve um sucesso meteórico. Pouco tempo depois, foi adquirida por um conglomerado por valor altíssimo. Ela saiu da venda com o suficiente para não precisar mais se preocupar com a subsistência financeira. Possivelmente, esse é o sonho de muitos de nós. Chovem nas redes sociais as promessas de ganhos imensos em pouco tempo. Por vezes, são jovens afirmando que já conquistaram seu primeiro milhão e vendem seus cursos para mostrar como chegar lá. Não entrando no mérito se são propagandas enganosas ou não, o que acontece
é que o desejo de enriquecer está presente. A jovem que passou pela experiência de sucesso repentino tem um depoimento curioso. É ótimo poder viajar e fazer o que eu sempre quis fazer. Mas o estranho é que depois que me recuperei da emoção de ganhar todo aquele dinheiro, as coisas mais ou menos voltaram ao normal. Quer dizer, tudo está diferente. Comprei uma casa nova e tudo mais. Mas, no geral, acho que não estou muito mais feliz do que era antes. Interessante observar que esse sentimento não é apenas dela. Em diversos estudos realizados com ganhadores de loteria, encontra-se idêntico resultado. Depois de um tempo, tudo volta ao padrão de antes no que diz respeito ao seu estado emocional. Por outro lado, vemos relatos de pessoas que enfrentaram catástrofes, grandes flagelos ou viveram anos em enfermidade. Da mesma forma, depois do acontecido, depois do desespero e sofrimento naturais do processo, as coisas parecem voltar a uma normalidade. Com algumas exceções, naturalmente. Alguns ramos da ciência, ao estudar esse fenômeno humano, se atrevem a lhe dar nome. Falam em adaptação, ou adaptação hedônica, que é a capacidade que temos de nos moldar, de nos adaptar às mudanças. Isso vem de nosso instinto de conservação. Precisamos nos adaptar para poder sobreviver. Os estudos mostram também que o que faz com que as pessoas saiam mais ou menos felizes de cada situação tem menos a ver com a situação em si, isto é, com os acontecimentos externos, e muito mais com o estado mental de cada um ao passar por ela. Assim, poderemos ser mais felizes depois de um grande ganho financeiro? Poderemos. Não pelo ganho em si, mas pelo nosso estado mental perante o fato. Primeiramente, a questão será no que nos tornaremos com essa experiência. Quais serão as propostas de vida? Que uso faremos desses recursos? Se serão apenas para nosso próprio bem ou pelo bem comum? Se serão veículo do bem ou apenas satisfação de nossos caprichos pessoais? Se forem apenas para acúmulo próprio, para satisfazer nosso egoísmo, nossa preguiça e reforçar a vaidade, nada mudará na vida. Ou poderá mudar para pior. Assim, antes de colocarmos para nós esse tipo de sonho, pensemos bem na responsabilidade. Pensemos que o foco da vida não está no conforto material, que é meio e não finalidade. Se não estivermos preparados, a riqueza, mesmo relativa, é prova demasiado arriscada. Caso nos chegue, saibamos usá-la com sabedoria e bondade. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, amparai-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, com as nossas mazelas, dando-nos esperanças de dias melhores e que possamos verdadeiramente interiorizar os seus ensinamentos, colocá-los em prática a serviço de todos os nossos queridos irmãos. E como nós necessitamos o tempo todo do seu amparo moral. Nos abençoe, Jesus, hoje e sempre. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Pedrosa, eu te agradeço a oportunidade de participar do programa de hoje com você. Estudo muito proveitoso e tenho certeza que nossos irmãos ouvintes também aprenderam bastante com esses estudos ministrados aqui hoje. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.